Ok, olá alunos e alunas do RN Monteiro Santana, aqui é o professor de Ciências, professor Ronaldo. Esta aula é a aula para o 9º ano. Nós hoje vamos falar, dando continuidade àquele assunto que nós falamos sobre desenvolvimento sustentável. Agora nós vamos falar da proteção da biodiversidade e as unidades de conservação. Mas antes, nós queremos discutir com vocês alguns temas. E os objetivos que nós iremos para a aula de hoje são os seguintes. EF 9CI 30, que diz: propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais da cidade ou da unidade com base na análise das ações de consumo, consciência e de sustentabilidade, bem como sustentabilidade bem-sucedida. E a EF9CI31, que é avaliar as causas e consequências da ação humana sobre os ecossistemas. Bom, todos nós já sabemos que desenvolvimento sustentável requer análise cuidadosa do ambiente e das ações que porventura possam ser tomadas. Nós já sabemos também que nós temos que pensar na coletividade, no bem comum, não apenas no lucro ou no poder econômico. Sim. Então nós gostaríamos de retomar esse slide aqui que nós trabalhamos na aula anterior. Para se trabalhar bem a sustentabilidade que nós falamos antes, nós temos que interligar o social, o ambiental e o econômico para ter a sustentabilidade. Sem esse equilíbrio, nós não teremos uma ação sustentável. Eu não posso pensar só no social, só no ambiental e só no econômico. Eu tenho que interligar essas três ações para que a sustentabilidade venha a acontecer. É fácil? Não é fácil, porque envolve muitos interesses, principalmente o poder econômico, que às vezes sobressai em relação ao social e ao ambiental. É preciso equacionar esses valores, essas ações, para que nós tenhamos um desenvolvimento sustentável. Mas como nós podemos fazer isso? O que de fato realmente acontece? Bom, o primeiro problema que nós nos deparamos é o crescimento populacional. As cidades crescem, incham, e com o crescimento populacional, a consequência logo imediata seria o quê? O uso dos recursos e a produção de alimento. Nós precisamos alimentar esse povo. Esse povo não pode passar fome. Quanto mais pessoas, mais utilização de recursos, mais poluição, mais lixo, mais utilização da energia e assim por diante. Precisamos equacionar o crescimento populacional. Como fazer isso? Alguns países já pensam em controle populacional. Já é política de alguns países o controle populacional. Algumas mães só podem ter determinado número de filhos. Outros países obrigam as mulheres a fazer a laqueadura, a esterilização, e restringe, porque senão vai faltar comida para essas pessoas. Segundo estimativas, em 2050, nós seremos mais ou menos 9 bilhões de pessoas. Então é preciso pensar no crescimento populacional, de maneira que envolva o social, o ambiental e o econômico, para nós termos sustentabilidade. Preciso pensar
Como fazer isso? O outro problema que nós temos é o uso excessivo dos recursos naturais, mineral, hídrico, biológico e energético. Como eu disse, o crescimento populacional leva à utilização desses recursos. Como utilizá-los de maneira sustentável, para não extinguir ou acabá-los? Usar de maneira que todos possam ter e um dia não falte, não vá. E como equacionar, como utilizar os recursos para que nós tenhamos a ele à disposição, né? A extração, o sol, a eólica, a extração dos vegetais, produção de alimentos, a produção de peixes, as águas, o petróleo, o uso de diamantes, os recursos, explorar a terra. Tudo isso leva a problemas. E como equacionar tudo isso? Será que só um país tem o poder e tem o direito de utilizar todos os seus recursos? Ou isso leva a uma discussão mundial, ambiental mundial? Seria direito de todos do planeta Terra? Então, o que pode ser feito? Bom, o que sugere os cientistas, o que sugere a ciência para que nós tenhamos um bom desenvolvimento sustentável e nós não tenhamos um colapso dessas coisas? Uma sugestão seria o capital natural. É uma sugestão, obviamente, onde o capital natural utiliza-se os recursos naturais, utiliza os serviços de ecossistemas, utiliza a biodiversidade e os ecossistemas em ativos ambientais. Claro que isso precisa de investigação, precisa de estudo e precisa de debate. Esses debates precisam ser abertos para todos. Por quê? Todos nós moramos num planeta e nós acabamos de descobrir que nós temos recursos finitos. Eles não são infinitos. Um dia eles podem acabar. E isso é um problema de todos. Então, o que se deve fazer? Fazer um planejamento do crescimento populacional. Fazer a promoção do desenvolvimento sustentável. Porque se não se começar a pensar nesses dois objetivos, o planejamento do crescimento populacional e a promoção do desenvolvimento sustentável, nós teremos problemas gigantescos. Olha como o Brasil tem muita gente, né? Em grandes cidades. E isso requer um desenvolvimento sustentável. Nós precisamos olhar com cuidado para essas questões. Porque senão nós não teremos. Tá? É um problema que o poder público pode fazer. Poder público municipal, estadual e nacional. O governo federal tem a responsabilidade de fazer isso. Bom, e o que é que diz a nossa Constituição Federal em relação a isso? No capítulo 6, a Constituição Federal diz o seguinte, no capítulo 6, no artigo 225, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o bem de uso comum do povo e essencial à saúde, qualidade de vida, impondo-se aí ao poder público, à coletividade, dever de defendê-lo, preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E isso é o que diz a Constituição Federal do Brasil, promulgada em 1988. Mas será que de fato esse governo está fazendo isso de maneira que a Constituição garante? Pense, raciocine e veja o que está acontecendo ao nosso redor.
Isso tudo já foi se pensado há muito tempo. Em 1972, na Suécia, em Estocolmo, os países se reuniram para pensar o meio ambiente e discutir os problemas que já estavam acontecendo na época. Poluição, desmatamento, desertificação. Todos esses problemas não são de hoje. Eles vêm acontecendo há muito tempo. Então, por iniciativa de alguns países, promoveu-se o encontro em Estocolmo, onde os países desenvolvidos e outros países começaram a ter a preocupação com a questão ambiental. Isso é uma ação que o poder público, os governos que foram, começaram a repensar como utilizar-se do ambiente e ele não prejudicar a espécie humana. Já em 1992, a Eco 92, apareceu a Agenda 21, uma agenda de compromisso onde todos os países membros ou presentes se comprometiam com algumas ações social, política, educação, ambiental, saúde, turismo, tudo relacionado com a sustentabilidade. Então já foi a primeira, né? Já foi assim mais recente, no século passado, uma ação mundial, onde todos os países estavam preocupados com a questão ambiental e a sustentabilidade. Mas como fazer isso, né? Já mais recentemente, o Rio+10, uma cúpula mundial, mais ainda preocupada com essas ações e com a degradação do planeta Terra, as mudanças climáticas, o degelo das calotas polares e muitas outras questões foram colocadas à mesa para serem discutidas. E os países começaram também a colocar agendas e propostas e ações para que todos os países começassem a fazer, assumir compromissos. A Rio+20, em 2012, elabora um documento onde todos os países concordam e surge aí os 17 objetivos do futuro que queremos. Certamente esses objetivos você já viu nos seus cadernos, já viu até no seu livro de ciências, onde ele relata o que é preciso fazer para diminuir, por exemplo, as desigualdades entre os países pobres e ricos. É um exemplo, né? Nós já vamos ver algum desses objetivos. E a Agenda de 2030 quer que todos esses objetivos sejam colocados em ação. A agenda para 2030, veja, nós estamos em 2020, daqui a 10 anos o mundo tem que estar melhor do que está agora em relação ao meio ambiente. Dentre esses objetivos, né, um deles é reduzir a pobreza. Nós temos uma charge aqui, onde um personagem chamado Bob Esponja arranja um amiguinho e veja a situação aqui do amiguinho. Ele vive em palafitas, que são essas casas aí, fincadas na beira-mar, onde não tem as mínimas condições sanitárias de sobreviver. Olha a casa, é feita de madeiras, de resto de madeira fincada num monte de lixo. Tá bom? Dentre esses objetivos nós temos a redução da pobreza. Você sabe que quem é pobre não tem o básico para sobreviver. Isso é uma questão humanitária, uma questão para ontem. Onde há pobreza, há fome. Hoje, milhares de pessoas passam fome. Levante as mãos para o céu aquilo que você tem na sua mesa. Pode ser que o que você tem, há pessoas que não têm o que você tem. Não tem o mínimo. Isso é uma questão mundial.
Outra questão são as desigualdades sociais entre países pobres e ricos. Diminuir as desigualdades é uma questão urgente, que requer a ação de todos. Nós precisamos também combater as mudanças climáticas. Isso o poder público pode fazer, mas que ações nós podemos fazer, por exemplo, na escola? Você que não está indo à escola, mas quando for, o que você pode fazer na sua casa? Por exemplo, na sua casa você pode fechar a torneira quando estiver escovando os dentes. Você pode evitar o desperdício de energia. Você pode reutilizar embalagens plásticas. Na escola você pode reduzir o lixo, o uso do papel. Você pode encontrar ações que possam ser feitas localmente. Você pode ter um pensamento local, mas essa ação vai atingir globalmente. Por exemplo, se você mora numa rua que não tem nenhuma árvore, por que você não planta uma? Para dar sombra. O que você faz com o seu lixo? Qual o destino que você dá ao seu lixo? Essa é uma ação pessoal, mas que tem um reflexo mundial. Reduzir o consumo consciente. Na página 225 do nosso livro, você pode achar lá 12 diretrizes de como fazer um consumo consciente. Tá? Então, esse assunto é do capítulo 12. Depois nós vamos passar para vocês os exercícios. Leia o capítulo 12 com bastante cuidado. Tem muita informação, tem muitos detalhes. É um livro muito rico que você pode explorar. Não sendo suficiente o livro, você pode pesquisar na internet. Todos esses as ações que nós estamos colocando aqui para vocês. Ok? Era isso que nós tínhamos para hoje. Fiquem com Deus. Vamos trabalhar para que Deus nos ajude. E até a próxima.